Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, espero que tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Nas últimas aulas a gente entrou no assunto que são as reações químicas. Ó, a gente viu que as reações químicas, né, a gente pode chamar elas também de transformações químicas, elas vão ser todo tipo de modificação e alteração que possa ocorrer em determinado material ou substância, né? Que leve sempre à formação de de substâncias novas ou substâncias diferentes daquelas que estavam no início. Então, e essas transformações químicas ou reações químicas, elas estão presentes no nosso dia a dia, de forma geral, né? Então a gente convive com elas, a gente se utiliza das reações e transformações químicas para a nossa vida, né? Para a produção de substâncias, para o preparo de alimentos, para a produção de bens, né? De recursos que a gente utiliza e por aí vai. Né? Então essas transformações químicas elas sempre estão presentes no nosso dia a dia, de forma direta ou indireta, a gente pode estar observando ou não, né? Mas as transformações químicas, o que elas têm como principal fator é sempre a formação de novas substâncias, porque muitas vezes a gente confunde transformações e reações químicas com, com transformações físicas. Né? Às vezes o material ele se altera, ele se modifica, uma substância, o material ele se modifica, mas necessariamente ali não envolve a formação de uma nova substância. Né? Ou seja, por exemplo, a gente pega um material que alterou seu estado físico, né? Então passou do estado sólido para o líquido, o gelo derreteu. Ele era água quando estava no estado sólido, que ele chama de gelo, né? E ele continua sendo água quando ele passou para o seu estado líquido. Então, nesse caso, a gente não tem uma alteração da substância, não tem uma formação de uma nova substância. Você tem apenas a modificação do seu estado físico, o estado físico daquele material. Então, isso são transformações físicas. Então, transformações físicas não são reações químicas. Certo? A, a principal o que caracteriza fundamentalmente como uma transformação química é sempre a formação de novas substâncias. Então, toda transformação química leva sempre à formação de uma nova substância. E a gente tem uma série de evidências que a gente pode observar e utilizar para poder classificar, não só classificar, né, mas para poder identificar que pode ser muito provavelmente uma reação química. Então a gente tem vários fatores, como a alteração de cor, então, quando o material altera sua cor, quando a gente tem uma modificação do odor, o cheiro se altera, quando a gente tem a liberação de calor, liberação de gases, formação de fumaça, formação de chama, ou seja, de formar chama, formação de sólidos miscíveis a partir da mistura de substâncias diferentes e dentre outras evidências. Né? Então a gente pode evidenciar e observar, né, como as transformações químicas elas podem estar ocorrendo. Então, o alimento apodrecendo, né? Então, a fruta amadurecendo, o surgimento do borô, né? Do pão, a mudança daquela cor, do cheiro quando alguma coisa estraga, o ovo quando você frita, né? Ele sofre ali uma transformação química, as substâncias se modificam. O processo de oxidação do ferro, né? O processo de formação da ferrugem, que é muito comum, né? Então, acontece na bicicleta da gente, em objetos que estão muito em contato com umidade, né? E com o ar, né? Eles podem sofrer esse processo de oxidação, né? E sofrer esse processo de enferrujamento. A gente falou bastante do ferro, né? Do processo de ferrugem, que foi
Um dos principais exemplos de transformação química que eu utilizei na aula passada, para falar dos processos de oxidação do ferro, mas não somente o ferro, né? Os demais, né, elementos químicos, eles podem sofrer transformações. Eles podem sofrer transformações químicas e físicas, né? Mas a gente vai focar principalmente nas transformações químicas, né, que é o foco do assunto. Obviamente a gente já falou sobre as mudanças de estado físico e natureza lá no começo do ano. A gente vai focar agora e falar um pouquinho sobre as reações químicas, né? Então as moléculas, os compostos iônicos e outros compostos metálicos, eles também podem passar por transformações originando outras substâncias, ou seja, sofrendo transformação química, né? Então, todos os elementos, de forma geral, as substâncias e em suas diferentes ligações, eles podem rearranjar suas ligações e formar novas substâncias. Eles podem sofrer reações químicas, eles podem sofrer transformações químicas, e essas substâncias que já tinham um tipo de ligação, elas podem se rearranjar e formar outras ligações, né? A água, por exemplo, ela é formada pelo que? A água é formada pela união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, né? No entanto, né, a água, por mais que ela seja formada por essas duas combinações, ela não é obtida pela combinação desses átomos isolados. Ou seja, você não pega dois átomos de hidrogênio isolados, combina com um átomo isolado de oxigênio e junta eles e forma uma molécula de água. Como eu falei para vocês, na maioria na natureza a gente encontra esses átomos já combinados em ligações, né? Ou seja, a gente encontra mais moléculas, substâncias e compostos metálicos na natureza combinados já naquela história lá da estabilidade eletrônica do que átomos isolados, né? É mais raro você encontrar átomos isolados, você sempre geralmente encontra esses átomos ligados em outras substâncias. Então você não vai pegar a água não se forma porque tem dois átomos de hidrogênio isolados e um de oxigênio e se combinam e formam a molécula de água, né? Os átomos provenientes a água ela vai se formar a partir de átomos que já estavam provenientes, que já vinham, né, de substâncias já formadas, né? Ou seja, moléculas de hidrogênio, do gás hidrogênio, e moléculas do gás oxigênio, que é o H2 e o O2, ou seja, a água ela vai se formar por essas substâncias que já existiam e que vão se rearranjar para formar a molécula de água, ou seja, o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, rearranjando essas ligações atômicas, vão formar uma nova substância que é a água. Então aqui a gente tem aqui o esquemazinho da representação gráfica do modelo da água, né? Então a gente tem lá um oxigênio, né, ligado a dois hidrogênios. E lá em cima a gente tem um pouquinho de como é que essa reação química ela acontece. Então, o que acontece, né? Como eu falei, a molécula de água ela vai se formar a partir de substâncias que já existem, que é o H2, que é o hidrogênio, o gás de hidrogênio, e o gás de oxigênio, que é o O2, que está lá representado, né? Então, para a gente poder ter a formação da água, da molécula de água, para isso acontecer, e isso acontece, né? Porque o elemento hidrogênio da molécula do H2, do gás hidrogênio, né, ele combina-se com o elemento oxigênio da molécula do gás oxigênio, né, que é o O2. E aí ele forma a molécula de água. Ou seja, você não encontra os átomos isolados, você encontra o hidrogênio ligado com o hidrogênio, o oxigênio ligado com o oxigênio, o H2 e o O2 reagindo para formar moléculas de água. Então essa combinação dessas moléculas ela ocorre em uma proporção de 2:1. Ou seja, dois átomos de hidrogênio se combinam com um átomo de oxigênio, como vocês podem observar aqui, certo? Para formar a molécula de água. Aí nessa reação aqui eu coloquei ela já no que a gente chama em uma reação em um balanceamento um pouquinho diferente. A gente vai discutir um pouco de balanceamento depois, certo? Mas a gente tem duas moléculas de H2, né, e duas moléculas de oxigênio, nesse caso aqui, nesse esqueminha
que a gente representa aqui o processo da formação da reação da água. Então a gente pode representar essa combinação como por uma fórmula química, né? Ou seja, a gente pode usar os símbolos dos elementos químicos que a formam na proporção que cada elemento participa da composição. Então você precisa de então na formação da água você precisa combinar 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Ou seja, por isso que a proporção de 2 para 1. Para formar uma molécula de água, você precisa de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas as moléculas de oxigênio elas não estão isoladas, como eu falei, elas vão estar combinadas na molécula de O2. Então, para você poder reagir, as quantidades de substâncias vão variar. Ou seja, para a gente poder no final formar água, a partir das moléculas do H2 e do O2, a gente precisa de uma quantidade diferente de cada uma dessas substâncias. Então a gente pode, por exemplo, para a gente formar essa molécula de água, a gente pode pensar que apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio estão se combinando. Né? Então a gente olha para a molécula H2O, então tem 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio se combinando para formar essa substância. Mas quando a gente olha esse esqueminha aí da reação, o que ocorre na verdade é a combinação entre substâncias do H2 e do O2 para produzir a água. Veja o que eu estou falando, para não confundir vocês. Quando eu falo do átomo de hidrogênio, estou falando só do hidrogênio sozinho. E quando eu falo da substância hidrogênio, estou falando do H2. Quando eu falo do átomo oxigênio, estou falando só do O. E quando eu falo da substância oxigênio, é o O2. É porque a substância tem o mesmo nome dos elementos químicos. Então quando a gente olha para a molécula de água, H2O, representada aqui, você vê 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 de oxigênio. Só que quando a gente vai fazer a formação da molécula de água, não são 2 átomos isolados se combinando com 2 átomos isolados de hidrogênio se combinando com um átomo isolado de oxigênio se combinando para formar água. Na verdade, a gente vai ter a reação entre a substância de hidrogênio, que é o H2, e o oxigênio, a substância de oxigênio, que é o O2. Então, a partir dessas duas substâncias se reorganizando que a gente vai ter a formação da água. Então, para produzir água, a gente não tem, as reações dela não vão ser os átomos isolados. Serão sim outras substâncias que já existem que vão se reordenar. Certo? Que é como está representado ali. Então, tem 2 moléculas de hidrogênio, do gás de hidrogênio H2, e 2 moléculas do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Essa combinação vai acontecer da seguinte forma. Então, quando as moléculas do hidrogênio H2 e do oxigênio O2 se aproximam, as ligações que a gente tem entre hidrogênio H2 é uma ligação covalente entre hidrogênio e hidrogênio, e a ligação que forma o O2 é uma ligação dupla covalente, né, entre os oxigênios também, elas são rompidas. Então, quando essas moléculas de H2 e de O2 se aproximam, essas ligações que as unem são quebradas. Né? Então, as ligações entre os hidrogênios se rompem e as ligações entre os oxigênios se rompem. E novas ligações se formam. Só que agora, ao invés dos oxigênios se recombinarem para formar o O2 e os hidrogênios se recombinarem para formar o gás H2, na verdade, as ligações se formam entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, quando o H2 se aproxima do O2, essas ligações se rompem e eles se recombinam, só que dessa vez os hidrogênios se ligando com os átomos de oxigênio. E aí essas novas ligações elas são formadas entre os átomos de hidrogênio e entre os átomos de oxigênio. Se você tem primeiro os átomos de hidrogênio rompendo as ligações que eles estabelecem entre eles, as moléculas de oxigênio, os átomos de oxigênio rompendo as ligações que eles têm entre eles, e eles formam novas ligações entre hidrogênio e oxigênio. Então, na realidade, as transformações químicas elas são resultados de combinação entre substâncias e não apenas de átomos de elementos químicos isolados. Ou seja, quando a gente tem uma transformação química, uma reação química, a gente tem uma combinação de substâncias diferentes. Se você pega duas, três substâncias diferentes, vai depender da reação química, e elas rompem suas ligações e reordenam suas ligações, formando novas substâncias.
Então a gente vai ter sempre reações químicas entre substâncias do que combinações entre átomos isolados, ou seja, átomos químicos isolados, ou seja, hidrogênio isolado do outro hidrogênio, isolado do oxigênio, isolado do outro oxigênio, se ligando e formando moléculas de água. Certo? Então a gente vai ter... então são substâncias se reagindo, interagindo entre si, reordenando as suas ligações químicas e formando novas combinações possíveis. Né? Então, como a molécula de água é formada de moléculas do H2 e do O2, foi necessário, né, que duas moléculas de hidrogênio reagissem com pelo menos uma de oxigênio para que a proporção de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio fosse mantida. Certo? Nesse caso ali, a gente estava nesse esquema tem duas moléculas de oxigênio, na verdade são dois átomos de oxigênio, certo? Veja lá que cada bolinha dessa é um oxigênio. Ali tá, são dois átomos de oxigênio e uma molécula de oxigênio. Então, dois oxigênios, você precisa de 4 hidrogênios para estabilizar dois oxigênios e formar duas moléculas de água. Então, dessa forma, assim sendo, né, as reações químicas, então aí acontece uma reação química, ou seja, da formação da molécula de água, certo? Tranquilo até aí. Espero que vocês acompanhando até aí, certo? As reações químicas, a gente costuma representar elas por equações químicas. Né? O que é a equação química? Nada mais é do que a escrita utilizada pelos químicos para descrever a reação química. Aqui a gente está representando as bolinhas dos átomos, né? Mas aí embaixo vocês podem ver que tem a representação dessa equação. Né? Tem lá o H2 mais o O2 mais a água. Né? Isso é uma equação química. Né? Ou seja, quando a gente tem a escrita das substâncias, como elas estão reagindo com o que está saindo daquela reação. Né? Então as equações químicas elas são uma linguagem universal. Né? Ou seja, na obtenção de água a gente tem a seguinte, a equação química, né? H2 mais O2 formando duas moléculas de água, 2H2. Né? Então nessa equação, na equação química da água, a gente lê que duas moléculas de hidrogênio, como está escrito ali, veja lá que cada bolinha branca é um hidrogênio, tem duas moléculas de hidrogênio, do gás de hidrogênio, reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Isso é reação química. Né? A gente tem que lembrar que a combinação de substâncias gera outras que são propriedades distintas anteriores. Né? Então, as propriedades da água são diferentes das propriedades do hidrogênio, do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Certo? Então, esses produtos dessas reações químicas elas têm propriedades diferentes, elas têm propriedades distintas. Né? Elas têm essa substância nova que se forma, ela não é apenas a soma de propriedades, né? Ela forma propriedades próprias. Né? Então, essa é a evidência máxima de que aconteceu uma transformação química da matéria, ou seja, surgiu uma matéria, uma nova substância que tem propriedades próprias. Né? Então, a reação química ocorre esses rompimentos dessas ligações químicas nas substâncias originais e a gente tem o processo de formação de novas ligações nas substâncias que foram produzidas. Né? Então, a gente estabelece um novo arranjo entre os átomos que dá origem a outras novas substâncias. A gente pode representar as reações químicas. Para a gente representar as reações químicas, a gente precisa conhecer a linguagem, né, e as formas, os códigos, né, da química, né, para interpretar e representar graficamente as reações químicas. Então lá em cima a gente tem um exemplo de uma equação química. Então tem o CH4 mais o oxigênio, né, reagindo com. Então a gente tem lá que o CH4, que é amônio, ela reage com oxigênio e forma um gás carbônico e água, certo? Mais água. Então ali temos um exemplozinho de uma equação química, certo? Então CH4 mais O2 forma CO2, que é o gás carbônico, mais a água. Então isso é uma equação química. E esses valores químicos dele representam vamos lá, representa quanto em cada substância tem, mas vamos primeiro aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os reagentes e produtos. Né?
Então, em uma reação química, as substâncias que sofrem transformações chamadas reagentes, então são as substâncias que vão se transformar, que vão ter suas ligações rompidas e rearranjadas, são os reagentes, e as que formam são chamadas de produtos, ou seja, as novas substâncias que se formam a gente chama de produtos, e as moléculas que se rearranjam a gente chama de reagente. Então, geralmente a gente vai ter essa leiturazinha da esquerda da direita, onde a gente tem os reagentes e os produtos. A setinha aponta o sentido da reação química. Então ele está dizendo que o CH4 reagindo com oxigênio forma CO2 mais água. Então o CH4 e o oxigênio são os reagentes e o CO2 mais a água são os produtos. Então uma reação química, as substâncias que sofrem transformação são os reagentes e as que se formam, as novas, são os produtos, certo? Então, por convenção internacional, os reagentes eles são representados à esquerda e os produtos são representados à direita, né? À direita da seta. Né? Então, a seta indica o sentido da reação química, ou seja, está indicando que a reação está sendo do CH4 oxigênio formando os produtos. Às vezes você tem uma setinha aí e uma setinha voltando. São reações químicas que se desfazem. Então, mas aí vai depender, vai ser sempre reagente de um lado e produto do outro. Aí vai ser dependendo de onde a setinha orienta. Se vocês perguntarem, pode ser que inverta. Mas a gente vê isso mais pra frente. Então a gente tem um exemplo aí. Então a gente tem lá em cima a equação química. A gente tem a representação das moléculas, né? Aí embaixo. A setinha indicando o sentido da reação química. Quem se transforma são os reagentes. Quem se forma são os produtos. A equação química, como a gente viu aqui, ela tem essa representação dos símbolos aí, né? Então, as letras são os símbolos, como a gente já viu, não são símbolos dos elementos químicos. Então, CH4 significa dizer que ali tem uma ligação entre carbono e hidrogênio. O O2 é oxigênio, o CO2, o C é o carbono, lembra? O oxigênio é o H2O, o H é o hidrogênio e o oxigênio. Então, C é carbono, H é hidrogênio e oxigênio. Os reagentes dos produtos, ou seja, as substâncias envolvidas na reação, são representadas nessas fórmulas químicas. Né? Então, por exemplo, aí, o CH4 e o O2 são os reagentes. O CO2 e o H2O são os produtos. Né? A gente viu lá nas anteriores que para representar substâncias, a gente representa a substância por meio de forma, quando estava estudando ligações químicas. Na representação da substância, em sua forma, esse algarismozinho que está situado um pouco mais abaixo, que chama de subscrito, à direita do símbolo, ele é o que a gente chama do índice. O índice o que é? O índice são esses números de conta quantos átomos tem, certo? Então, por exemplo, ali tem no CH4 tem o C, o H4 significa dizer que tem 4 hidrogênios. No C, porque no C não tem um, porque geralmente o índice 1 a gente não marca. O2 está dizendo que tem 2 átomos de oxigênio. CO2, ali está indicando que tem 1 carbono, 2 oxigênios. H2O está representando esse índice 2, pequenininho na frente, ele representa o quê? Que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O índice 1 geralmente a gente esquece, a gente não marca, né? Porque já está subentendido, como já tem uma letra que tem um. Vocês botam a parte de 2, 3, 4, não tem mais. Então, como vocês podem ver também por essa outra equaçãozinha. Às vezes ela também vem representada no estado físico. Então, se vem um Szinho, pequenininho ali, entre parênteses, assim, que é aquela substância está no estado sólido. Se vier uma Q, está dizendo que ela está no estado aquoso, pode vir um Lzinho também dizendo que ela está no estado líquido. Um Gzinho dizendo que ela está no estado gasoso. Né? Nesse esquema aí está chamando de atomicidade do índice, certo? Então a gente pode observar a fórmula aí do ZnCl2. O que ele está dizendo do ZnCl2? Você tem um átomo de Zn, de zinco, e 2 átomos, pelo índice você sabe que você conta quantos átomos tem naquele. Então, como o 2 lá no subscrito está na frente do cloro, está dizendo que tem 2 átomos de cloro. No hidrogênio, está dizendo que tem 2 átomos de hidrogênio. No HCl, ali, né, que é o ácido clorídrico, ele está dizendo que tem 1 hidrogênio e 1 cloro. Quando você olha no HCl, o índice do H
é igual a 1. Então a gente não precisa representar no número, né? Mas aí já no H2, quando a gente tem o número do hidrogênio lá 2, está dizendo que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Outra coisa que é importante saber nas equações químicas é o que a gente chama do coeficiente estequiométrico, que vocês estão vendo aí. Que a gente também pode chamar para ele de coeficiente. O coeficiente estequiométrico é esse número maior que vai vir atrás da substância descrita na equação química. Esses números descritos antes dos símbolos, eles representam, eles indicam, né, o número em que as substâncias reagem para se formar. Ou seja, ele está representando quantos daquelas substâncias tem naquela equação para que aquela equação aconteça. Então, quando ele diz ali que tem o coeficiente estequiométrico do HCl é 2, ele está dizendo que a gente tem duas substâncias, 2 HCls, para que essa reação química aconteça. Quando não vem nenhum número antes é porque só tem um. Então ali no zinco não tem nenhum número porque só tem um. Então no 2 ali, no 2 do HCl, ele está dizendo que a gente tem 2 ácidos clorídricos. Nessa reação química você precisa de 2 ácidos clorídricos e 2 moléculas de ácido clorídrico para que a reação química aconteça, né? Então, quando não vem nenhum número é porque um. Então ali no zinco, no começo é 1, 2 HCl, precisa de 2 moléculas de HCl, e nos outros todos 1, né? Então a gente consegue observar isso aí. Então o objetivo da equação química é nada mais e nada menos do que descrever as reações químicas, certo? O que vocês precisam saber dessas, por enquanto, é que a gente não pode alterar os índices das reações químicas, porque isso já forma muitas substâncias. O que vocês precisam ver interessante é que todos os átomos que estão nos produtos, eles sempre aparecem, ou que estão nos reagentes, eles sempre aparecem nos produtos, certo? Nunca um desaparece e nem aparece um átomo que não existe nos reagentes. Então veja lá, no reagente tem o zinco, no reagente tem o hidrogênio, no reagente tem o cloro e nos produtos também, veja lá, o zinco, o cloro e o hidrogênio, certo? Você nunca inventa um átomo. Então, todos os átomos que aparecem, todos os elementos que aparecem nos reagentes, eles vão estar nos produtos. Ou seja, por exemplo, aí não poderia aparecer um oxigênio do nada nos produtos se ele não está nos reagentes. O que está nos reagentes tem que estar nos produtos, mas rearranjado, certo? Pode estar rearranjado de uniforme, mas não pode aparecer coisa que não existiu. Então aí não tem um oxigênio, vai aparecer um oxigênio no final, certo? Não existe isso. Mas na próxima aula que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o balanceamento estequiométrico, como é que a gente faz esse balanceamento desses números, eu aprofundo um pouquinho mais sobre isso. A gente tem alguns tipos de reações químicas que a gente pode classificar de acordo com o que aconteceu, o que tinha no produto e o que tinha nos reagentes, o que tinha nos produtos. Então a gente tem uma reação química que a gente chama de síntese ou de adição, quando você tem substâncias nos reagentes e elas só se combinam. Por exemplo, A e B eram os reagentes e eles se formaram uma substância que é a junção dessas duas, A e B. Por exemplo, a da água lá, H2 mais O2 forma o H2O. Então é uma reação de síntese ou de adição. Os dois reagentes eles se combinaram e formaram o produto. A gente tem o inverso da reação de síntese, que a gente chama de decomposição ou análise. Você tem lá os reagentes juntos formando a substância e os produtos eles se separam. Então é o inverso da síntese, né? A decomposição. A síntese é a produção, a adição, A mais B formou AB. A decomposição você tem AB, eles se separaram dos produtos em A e B. Você tem a reação química que a gente chama de simples troca ou deslocamento. Então você tem lá a substância AB reagindo com a substância C, e o que aconteceu que só trocou quem estava ligado com quem? Nos produtos. Então AB se separou, A se ligou a C e B ficou sozinho nos produtos. Então é o que a gente chama de simples troca ou de deslocamento, né? Então você trocou a substância, formou novas substâncias, novas combinações a partir dessas. E a por último que a gente chama de dupla troca ou substituição é quando você tem lá, por exemplo, a substância A e B ligadas
ela reage com a substância C e D, e nos produtos você troca, faz uma dupla troca, ou seja, A que estava ligada a B passou a se ligar a C, e C que estava ligada a D passou a se ligar a e C que estava ligado a D passou a se ligar a B. Então você trocou, né? Então você tinha A e B ligados, reagiu com C e D, você trocou quem estava ligado com quem. Então esses são os tipos de reações químicas que a gente pode classificar: síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, certo? Então por enquanto é isso. Na próxima aula a gente estuda um pouco sobre o balanceamento estequiométrico das substâncias, certo? Fiquem bem, se cuidem. Tchau.